Você sabia que o Brasil acaba de conquistar um dos títulos mais importantes do agronegócio mundial? Pois é, a União Europeia reconheceu oficialmente o Brasil como um país livre da gripe aviária. Um feito que muda completamente o jogo para a economia, o comércio e até a imagem do país lá fora. Mas antes de você pensar, isso é só notícia de fazenda, segura aí, porque o impacto disso vai muito além dos campos e dos galpões de frango. Estamos falando de bilhões de reais em exportações, de acordos internacionais e de uma reputação construída com suor, vigilância e, claro, muita estratégia. Para começar, vamos lembrar o que é a gripe aviária. É uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves, especialmente galinhas, patos e perus. Em surtos graves, pode dizimar criações inteiras e, o pior, também pode se espalhar para seres humanos. Só que, no caso do Brasil, a vigilância sanitária e o controle biológico funcionaram tão bem que, mesmo com focos isolados em aves silvestres, o país conseguiu conter o problema antes que atingisse as granjas comerciais. E foi justamente isso que impressionou a União Europeia. No dia 4 de setembro de 2025, o bloco reconheceu oficialmente o Brasil como livre da influenza aviária de alta patogenicidade. Essa decisão, anunciada em Bruxelas, foi comemorada pelo Ministério da Agricultura e por todo o setor produtivo. Sabe por quê? Porque o selo de país livre da doença é como um passaporte dourado para o mercado internacional de aves. Abre portas que estavam fechadas há anos. Só para você ter uma ideia, o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, enviando produtos para mais de 150 países. Só em 2024, o setor movimentou cerca de 10 bilhões de dólares. E agora, com o reconhecimento europeu, estima-se que as exportações possam crescer até 20% só no próximo ano. Isso significa mais empregos, mais investimento e mais estabilidade no campo. Mas a história não é só sobre economia, é também sobre credibilidade internacional. Quando um país consegue provar que é capaz de controlar uma doença desse porte, ele demonstra eficiência, transparência e capacidade técnica. E isso muda a forma como o mundo vê o Brasil. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, chegou a dizer que essa vitória coloca o Brasil em outro patamar sanitário. Palavras fortes, mas merecidas. Agora, pensa comigo. Enquanto vários países enfrentaram surtos devastadores de gripe aviária nos últimos anos, como Estados Unidos, França e Japão, o Brasil conseguiu segurar o vírus sem precisar sacrificar milhões de aves. É como se o país tivesse passado por um teste global e saído com nota máxima. E claro, essa conquista também tem reflexos políticos. A União Europeia vinha impondo restrições e barreiras sanitárias ao Brasil há anos, principalmente por disputas ambientais e de produção. Esse novo status de país livre abre espaço para reaproximar as relações comerciais, especialmente no acordo Mercosul-UE, que estava emperrado. Ou seja, não é só um selo sanitário, é uma carta de boas-vindas diplomática. Mas nem tudo são flores. Especialistas alertam que o desafio agora é manter essa condição. Isso significa continuar investindo em biossegurança, monitoramento e transparência nas informações. Basta um novo foco mal administrado para o status ser suspenso. O reconhecimento é um troféu, sim, mas que precisa de manutenção constante. E tem outro ponto curioso. Enquanto o Brasil avança, países como os Estados Unidos ainda lutam para recuperar o mesmo reconhecimento, já que enfrentaram surtos recentes em fazendas inteiras. Ou seja, pela primeira vez em décadas, o Brasil está na dianteira mundial da sanidade avícola. Agora, pensa no tamanho dessa conquista. Um país tropical, com dimensões continentais, com uma das maiores produções de aves do planeta, reconhecido pelo bloco econômico mais rigoroso do mundo. Isso não é pouca coisa. E o mais interessante é que essa notícia passou quase despercebida por boa parte das pessoas. Talvez porque o tema pareça técnico, distante. Mas se você parar para pensar, ela representa um símbolo do que o Brasil pode alcançar quando investe em gestão, ciência e transparência.
Então, da próxima vez que você vir uma bandeja de frango no supermercado, lembre-se: por trás daquele produto existe toda uma estrutura de vigilância, pesquisa e dedicação que fez o Brasil chegar até aqui. E no fim das contas, esse reconhecimento não é só uma vitória do agronegócio. É uma vitória da ciência brasileira, dos produtores, dos veterinários, dos fiscais e de todos que lutam por um país mais respeitado lá fora. Eu sou o narrador do mundo. E essa foi a história do dia em que o Brasil foi reconhecido como livre da gripe aviária. Uma conquista silenciosa, mas gigantesca. Se você curte entender o que está por trás das grandes notícias, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Porque aqui, cada fato do mundo ganha voz. E cada história mostra o quanto o nosso país ainda